Eu vou fazer esse vídeo aqui só para fazer uma correção rápida sobre aquela explicação de quando um cubo sai de um ponto para outro, quando nós o empurramos. Digamos que estamos vendo aqui só uma face do cubo, que é um objeto tridimensional. Nós temos aqui o vetor da altura, aqui o vetor da largura e o do comprimento. Nós estamos querendo empurrar esse cubo desse espaço A até esse espaço B. Quando nós fazemos isso, a primeira parte que vai chegar no ponto B é essa parte aqui, que está voltada para lá. Então, assim que empurramos, esse pedaço aqui, que você está vendo, é o pedaço que vai chegar ali primeiro, vai chegar nesse espaço. Então, o que eu estou dizendo aqui, a quarta dimensão é esse vetor aqui, esse pedaço desse vetor da largura chegando aqui primeiro. Ó, é um pedaço do vetor largura chegando aqui primeiro, ao mesmo tempo em que esse pedaço do vetor comprimento está chegando aqui primeiro também. E esse pedaço aqui do vetor altura está chegando ali primeiro. Ó, está chegando aqui primeiro. Então, aqui está, ó, esse pedaço aqui desse cubo chegando aqui no formato de uma figura retangular e não de uma figura quadrada. Então, o que você vê que aqui esse pedaço então maior desse cubo, desse antigo cubo, e como ele foi empurrado para lá, esse pedaço vem para cá. Então, no segundo momento, fica esse cubo deformado, fica assim, ó, um pouco menor, já não é mais um quadrado, como você está vendo, e aqui fica desse jeito, um pequeno pedaço, o pedaço que faltava dali para cá, esse para cá e esse para cá. Então, você está formando aqui, ó, continua formando essa reta, forma 90 graus com essa, que está assim em pé, e essa que está em pé continua formando 90 graus com essa que está na horizontal. E essa continua fazendo 90 graus com a outra que está também na horizontal. Dessa forma, você criou uma quarta dimensão, obedecendo a regra dos 90 graus, dos famosos 90 graus que tem que ser feitos. Ou seja, a primeira reta que foi puxada, não tem como você puxar apenas a reta da largura para depois puxar da altura. Como é um objeto 3D, não existem objetos no mundo que não sejam 3D. Então não há como você puxar primeiro um. Você tem que puxar todos os três ao mesmo tempo. Todos os três ao mesmo tempo. Pois é impossível no universo 3D você desfragmentar um objeto 3D em cada uma das dimensões de cada vez. Na primeira, e na segunda e na terceira dimensão e separá-las. É impossível desfragmentar no universo 3D. Desfragmentação só se faz em computadores, não em objetos no mundo real. Ok? Então você vai continuando o mesmo processo até que no final das contas você volte a ter aqui o seu cubo perfeito aqui no lado B, enquanto que no lado A já não existe mais cubo nenhum, está um espaço vazio aqui. A quarta dimensão, então, seria você pegar um objeto e empurrá-lo para que ele se desloque de um ponto a outro. Então, segundo esse primeiro ponto de vista, o que é a quarta dimensão? A quarta dimensão envolve movimento, envolve desaparecimento de um objeto de um ponto A, de uma área A, e o reaparecimento desse objeto numa área B.
E também ele representa o espaço extraordinário a ser ocupado por um objeto, o objeto que se quer movimentar. Fazendo então uma pequena lei, o que é a quarta dimensão? A quarta dimensão é o movimento envolvendo o desaparecimento e o reaparecimento no espaço a ser ocupado, ou seja, o desaparecimento de um objeto de um certo ponto A, de uma área A, e o reaparecimento dele na área B, no espaço a ser ocupado. Como eu havia dito no primeiro vídeo, na primeira parte, eu iria explicar, primeiro uma explicação que não tenho provas, que é essa aqui, que eu acabei de terminar, e depois a explicação binária, que sim, tem prova e está consolidada já. E lembrando também que aquele caso de que um objeto, quando é aquecido, ele se dilata e quando é resfriado, ele se comprime. Então, a quarta dimensão também envolve não só o movimento, como também um objeto ganhando uma nova dimensão, um novo tamanho, ou diminuindo de tamanho, conforme a temperatura, a variação da temperatura. Isso também explica a quarta dimensão. E como você nota, tudo isso envolve a quarta dimensão espacial. Portanto, a quarta dimensão espacial não é uma parte de um objeto 3D que nós não estamos enxergando aqui no nosso universo, porque nós somos limitados a enxergar. Não, não é nada disso. A quarta dimensão é uma característica que todo objeto tridimensional possui de se movimentar de um ponto para outro, desaparecendo num lugar, reaparecendo em outro, ou dele aumentar ou diminuir de volume conforme a temperatura que é incidida sobre ele. O mesmo vale para os elétrons, nesse ponto de vista. Eu não estava querendo falar sobre isso nesse vídeo, porque eu queria me focar só nos elementos macroscópicos. Mas vamos à física quântica, vamos criar aqui um átomo, ok? Com suas várias camadas. Nós temos então aqui um elétron dessa camada, que esse elétron vai parar na outra camada por ele ganhar energia. Então ele desaparece de um ponto e reaparece em outro ponto. Quarta dimensão pode envolver esse movimento, esse deslocamento, quase como um teletransporte de um ponto a outro, de uma camada a outra de um átomo. Esse outro elétron aqui, existem várias experiências há vários séculos atrás, que foram 2 ou 3 séculos atrás, que foram feitas de excitar um elétron e fazê-lo passar por uma pequena fenda. E aqui se coloca uma chapa para ver a área que esse elétron ele vai incidir, iluminando essa área. Depois, alguns cientistas fizeram outro experimento. Pegaram o mesmo elétron, excitaram, criaram 2 fendas numa chapa e depois colocaram para ver em qual das 2 fendas esse pequeno elétron iria passar. Notou-se que, na verdade, esse único elétron ou partícula, ele passa não só por essa fenda da esquerda, de cima, mas também, ao mesmo tempo, pela fenda de baixo. E ele passa iluminando toda essa chapa aqui. Ele deixa suas marcas nessa chapa. Isso sempre foi um mistério para os cientistas que debateram muito sobre o que é o elétron. Se ele é uma partícula, o elétron, o fóton, especialmente o fóton. Se o fóton é uma partícula ou se ele é uma onda. Na verdade, o fóton é uma partícula com comportamento de onda. Como eu disse, todo objeto no universo possui volume. Toda matéria possui.
Mesmo que seja um elétron, nós sabemos que ele tem volume. Podemos comparar um elétron com o volume de um balde de água. Ótimo. Se você joga um balde de água por uma pequena fenda, a água vai se espalhar por um certo trecho. Se você jogar esse balde de água por duas fendas, vai se espalhar por um trecho maior. Então, o que nós concluímos é que essa pequena partícula, ela se espalha para todos esses lugares, porque essa partícula possui onda. Onda quer dizer, possui volume. E é por possuir volume que ele se dispersa por duas fendas. Antigamente não, eles achavam que esse efeito da dupla fenda ocorria porque achavam que era um mistério, achavam que essa partículazinha aqui, ela vinha parar aqui e depois se teletransportava para, ao mesmo tempo, vir parar aqui e vir parar aqui e vir parar aqui. Era assim que se achava, que se pensava, mas não é nada disso. Como todo objeto possui volume, é como você pegar um balde d'água e jogá-lo. Então, aí ele obtém esse comportamento de onda, ok? Agora, o próximo vídeo eu já entro, finalmente, na teoria final da explicação conclusiva do que é de fato a quarta dimensão.